Meu pai me olhou nos olhos e disse: "Você é um lixo, Violeta. Um lixo que eu deveria ter jogado fora quando nasceu." Enquanto isso, ele mantinha um caso descarado com nossa vizinha, que ria da minha cara toda vez que eu passava na rua. Boa tarde, meus queridos. Meu nome é Violeta Marques da Costa, mas todo mundo me chama de Dona Violeta. Tenho 82 anos e nasci numa cidadezinha pequena do interior de Sergipe chamada Riachão do Dantas, onde todo mundo conhece todo mundo desde que o mundo é mundo. Hoje venho aqui contar para vocês uma história que guardei no peito por mais de 60 anos. Uma dor que carrego desde menina e que só agora, na minha velhice, encontrei coragem para dividir. Minha infância não foi como a de outras crianças. Nasci em 1942, numa época em que as famílias eram grandes e os pais eram respeitados sem questionamento. Meu pai, Oswaldo Marques, era conhecido na cidade como um homem trabalhador, dono de uma pequena oficina de conserto de carroças e, mais tarde, de bicicletas. Para quem via de fora, éramos uma família normal. Pai trabalhador, mãe dona de casa, 3 filhos. Eu, meu irmão Joaquim, 2 anos mais velho, e minha irmã caçula, Rosinha, 3 anos mais nova. Mas as aparências enganam, meus queridos. Dentro de casa, a realidade era bem diferente. Desde pequena, percebi que meu pai me tratava de forma diferente dos meus irmãos. Com Joaquim, ele era orgulhoso. Dizia que era macho de verdade, que ia seguir seus passos na oficina. Com Rosinha tinha uma paciência infinita, a chamava de princesinha, sempre com aquele sorrisinho no rosto. Comigo? Comigo era só frieza, crítica e palavras que cortavam mais fundo que qualquer faca. "Violeta, você é burra mesmo ou faz por maldade?" Era uma das frases favoritas dele quando eu tinha dificuldade com alguma coisa. Se eu derrubava um copo, se errava uma conta de matemática, se tropeçava correndo no quintal, qualquer coisa era motivo para ele me olhar com aquele desprezo nos olhos e soltar uma dessas. Minha mãe, Zélia, era uma mulher apagada, dessas que vivem nas sombras dos maridos, magra, sempre cansada, sempre com aquele olhar triste perdido no horizonte. Ela via tudo que meu pai fazia comigo, ouvia todas as palavras cruéis, mas nunca disse nada. Às vezes eu corria para ela chorando depois de uma humilhação, e ela me abraçava em silêncio, mas nunca me defendia na frente dele. "Seu pai trabalha muito, Violeta." Ela sussurrava quando eu perguntava por que ele era tão ruim comigo. "Está sempre cansado. Você precisa tentar não irritar ele." Como assim não irritar? Minha simples existência parecia irritar meu pai. O jeito que eu andava estava errado. "Parece uma pata-choca", ele dizia. O jeito que eu falava estava errado. "Fala baixo, menina, sua voz é irritante." O jeito que eu comia estava errado. "Come direito, parece um animal." Quando completei 7 anos e comecei a frequentar a escola, as coisas pioraram. Eu era uma menina esperta, gostava de ler, de fazer contas, de aprender coisas novas. Mas quando chegava em casa toda empolgada para contar que tinha tirado uma nota boa, que a professora tinha me elogiado, meu pai encontrava sempre um jeito de estragar minha alegria. "Nota boa? Deixa eu ver essa nota boa", dizia ele, pegando meu caderno com aquela cara de desconfiança. Mesmo quando a nota era realmente boa, ele encontrava defeito. "Tá vendo essa letra feia? Parece raspadinha de galinha. E esse erro aqui? Como é que você erra uma coisa tão simples?" Deixem aí nos comentários de que cidade vocês estão assistindo essa velha contar suas memórias. Também me contem quantos netinhos vocês têm, por favor. E se puderem, deixem um like e se inscrevam no canal. Vocês não sabem como isso aquece meu coração de saber que meus relatos estão chegando até vocês. Foi aos 8 anos que descobri o primeiro segredo terrível da minha família. Era um sábado de manhã. Lembro como se fosse ontem. Meu pai tinha saído para a oficina, como sempre fazia mesmo nos finais de semana. Minha mãe estava no quintal estendendo roupa e eu estava brincando no chão da sala quando ouvi um barulho estranho vindo do quarto dos meus pais. Era um choro baixinho, um soluço que minha mãe tentava abafar. Fui até lá e a encontrei sentada na cama, segurando um papel na mão, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Que foi, mamãe?" perguntei, toda preocupada. Ela rapidamente enxugou os olhos e escondeu o papel. "Não foi nada, minha filha.
Mamãe só estava pensando em coisas tristes, mas eu tinha visto o papel antes dela esconder. Era uma carta. E mesmo sendo criança, consegui ler algumas palavras. Falava de encontros, de saudade, de quando seu marido não estiver em casa. E estava assinada: Sua Aparecida. Aparecida era a nossa vizinha da casa da frente. Uma mulher bonita, uns 10 anos mais nova que minha mãe, sempre muito arrumada, sempre com aquele sorriso provocativo no rosto. Era casada com seu Antônio, um homem mais velho que viajava muito a trabalho. Quando ele não estava, ela ficava sozinha naquela casa grande, sempre encontrando desculpas para vir conversar com meu pai na oficina. Aos poucos, fui entendendo o que estava acontecendo. Meu pai não trabalhava todos aqueles sábados e domingos. Ele ia para a casa da Aparecida. E minha mãe sabia de tudo. O pior é que a Aparecida parecia ter prazer em humilhar minha mãe. Quando elas se encontravam na rua, na feira, na igreja, a Aparecida sempre fazia questão de comentar sobre meu pai. Seu Osvaldo é um homem tão trabalhador, dizia, com aquele sorriso falso, sempre na oficina, sempre se dedicando ao trabalho. Você tem sorte de ter um marido tão dedicado. E minha mãe abaixava a cabeça, murmurava um "é sim", quase inaudível, e saía de perto o mais rápido possível. Comigo, Aparecida era ainda pior. Quando eu passava na frente da casa dela, sozinha ou com meus irmãos, ela fazia questão de aparecer na janela ou no portão para me lançar aqueles olhares de desprezo. Às vezes, quando meu pai estava por perto, ela fazia comentários maldosos sobre mim, sabendo que ele concordaria. Essa menina está ficando cada vez mais esquisita, dizia ela, me olhando de cima a baixo. Não parece nem filha sua, Osvaldo, tão diferente dos outros. E meu pai ria, concordava, aproveitava para soltar mais uma das suas frases envenenadas. É verdade, Aparecida. Essa aí puxou aos parentes ruins da mãe, não tem jeito mesmo. Imaginem vocês uma criança de 8, 9 anos ouvindo isso. Imaginem o que essas palavras fazem com uma menina que já se sentia rejeitada pelo próprio pai. Eu comecei a acreditar que realmente havia algo errado comigo, que eu era feia, burra, esquisita, um erro da natureza. Na escola, me tornei uma criança retraída. Tinha poucos amigos, sempre ficava nos cantos, sempre com medo de falar alguma coisa errada e confirmar o que meu pai dizia sobre mim. As outras meninas brincavam, riam, corriam pelo pátio. Eu ficava sentada debaixo de uma árvore, observando, desejando ter coragem de me aproximar. Quando chegava em casa, a rotina de humilhação continuava. Se eu tirava nota boa, era porque a professora teve pena. Se eu tirava nota ruim, era porque eu era burra mesmo. Se eu ajudava minha mãe nos serviços de casa, estava atrapalhando mais do que ajudando. Se eu não ajudava, era preguiçosa e inútil. Olha só essa menina, ele dizia para minha mãe, como se eu não estivesse ali. 8 anos e ainda não sabe nem varrer direito. Como é que uma criança consegue ser tão incompetente? Meus irmãos assistiam a tudo isso. Joaquim, por ser o filho homem e o preferido, nunca levava bronca. Às vezes, até ria quando meu pai me humilhava, tentando agradar o pai. Rosinha era muito pequena para entender. Mas mesmo assim, recebia um tratamento completamente diferente do meu. O que mais me doía não eram apenas as palavras do meu pai, mas o silêncio da minha mãe. Ver ela ali, lavando louça, costurando, cozinhando, como se nada estivesse acontecendo enquanto eu era destroçada emocionalmente a poucos metros dela. Às vezes nossos olhares se cruzavam durante uma dessas sessões de humilhação, e eu via nos olhos dela uma tristeza profunda, mas também uma resignação que me deixava ainda mais desesperada. Ela estava sofrendo tanto quanto eu, talvez até mais. Traída pelo marido, humilhada publicamente por uma vizinha sem vergonha, e ainda por cima vendo a filha ser maltratada todos os dias. Mas não tinha forças para reagir, para nos defender, para mudar nossa situação. Uma noite, quando eu tinha 9 anos, acordei com o barulho de uma discussão no quarto dos meus pais. Era raro eles brigarem alto. Geralmente meu pai simplesmente impunha sua vontade e pronto. Mas naquela noite, minha mãe estava chorando e falando alguma coisa sobre essa situação não poder continuar. Osvaldo, isso não está certo.
ouvi ela dizer, a voz embargada. A Violeta não merece ser tratada assim. Ela é nossa filha. Nossa filha? Ele riu com deboche. Essa menina é um peso na minha vida desde que nasceu. Sempre chorando, sempre atrapalhando, sempre me dando trabalho. Se dependesse de mim, já tinha mandado para a casa de algum parente há muito tempo. Como você pode falar assim? Ela é uma criança. Uma criança problema. Você vê como ela é diferente dos outros? Sempre emburrada, sempre com essa cara de coitada. Deve ter saído igual aos seus irmãos, uns fracassados. Ouvi minha mãe chorar mais alto, e depois o silêncio. Voltei para minha cama com o coração partido, entendendo definitivamente que não havia esperança de mudança. Meu pai não me via como filha. Me via como um fardo, um erro, algo que deveria ser descartado. Foi nessa época que comecei a ter pesadelos. Sonhava que estava perdida numa cidade grande, procurando por uma família que me quisesse de verdade. Sonhava que meu pai me expulsava de casa e eu ficava vagando pelas ruas, pedindo comida, dormindo ao relento. Acordava molhada de suor, com o coração disparado, e olhava para o teto escuro do meu quartinho, pensando se a vida sempre seria assim. Durante o dia, tentava ser invisível. Falava o mínimo possível, me movia pela casa como um fantasma, sempre tentando antecipar o humor do meu pai para evitar as explosões. Mas era inútil. Ele sempre encontrava algum motivo para me humilhar, para me lembrar do quanto eu era indesejada naquela casa. E Aparecida continuava circulando pela nossa vida como uma sombra malévola, sempre com aquele sorriso venenoso, sempre fazendo questão de mostrar que sabia de tudo, que tinha poder sobre meu pai, que podia destruir nossa família quando quisesse. Minha mãe definhava a cada dia, mais magra, mais triste, mais resignada com uma vida que tinha se tornado uma prisão de humilhações e traições. Era esse o ambiente onde cresci, meus queridos. Uma casa onde o amor era distribuído de forma desigual, onde a criança que mais precisava de carinho recebia apenas crueldade, onde os segredos familiares envenenavam cada refeição, cada conversa, cada momento de suposta tranquilidade. E o pior é que eu ainda não sabia que aquilo era apenas o começo da minha jornada através do inferno. Os anos seguintes foram uma escalada de sofrimento que parecia não ter fim. Quando completei 10 anos, em 1952, as humilhações do meu pai se tornaram ainda mais elaboradas, mais cruéis, como se ele tivesse descoberto que palavras podiam machucar mais do que qualquer surra. Era uma manhã de segunda-feira, quando aconteceu algo que nunca vou esquecer. Eu estava me arrumando para ir à escola, penteando meus cabelos crespos na frente do espelhinho quebrado do meu quarto, quando meu pai apareceu na porta com aquela cara de quem estava pronto para o ataque diário. "Olha só essa menina tentando se arrumar", disse ele, com aquele riso maldoso. "Pode passar o dia inteiro na frente desse espelho que não vai adiantar nada. Feia nasceu, feia vai morrer." Parei de pentear o cabelo, as mãos tremendo. Ele não parou por aí. "Sabe por que Deus fez você assim, Violeta? Para ensinar ao mundo que nem todo mundo nasce para ser gente. Algumas pessoas nascem só para servir de exemplo do que não ser." Joaquim estava passando no corredor e ouviu tudo. Em vez de me defender, começou a rir. "É verdade, papai. A Violeta parece um espantalho." Meu pai ficou orgulhoso da participação do filho. "Viu só? Até seu irmão mais novo entende. Todo mundo consegue ver. Menos você que se ilude achando que vai ser alguma coisa na vida." Saí correndo para a escola com os olhos cheios de lágrimas. Mas o que mais me doía não eram as palavras cruéis do meu pai. Era saber que meu próprio irmão havia se juntado a ele para me humilhar. A família que deveria me proteger estava se tornando minha maior fonte de dor. Na escola, as coisas não eram muito melhores. As palavras do meu pai ecoavam na minha cabeça durante as aulas. Quando a professora Donana perguntava alguma coisa e eu sabia a resposta, ficava calada, com medo de falar besteira e confirmar que eu era burra mesmo. Quando não sabia, me sentia ainda pior, como se fosse uma confirmação de tudo que meu pai dizia sobre mim. As outras meninas faziam grupos, brincavam juntas no recreio, trocavam segredos. Eu sempre ficava de fora, não porque elas me rejeitassem, mas porque eu mesma me isolava. Como é que eu ia fazer amizades se nem eu mesma acreditava que tinha algum valor?
Um dia, a menina mais popular da classe, Maria José, tentou me incluir numa brincadeira de roda. Vem, Violeta, vem brincar com a gente. Mas eu balancei a cabeça e fiquei no meu cantinho debaixo da árvore. Não, obrigada. Não sei brincar direito. Como assim não sabe? É só dar as mãos e rodar. Eu sou meio desajeitada. Vocês vão rir de mim. Maria José insistiu, mas eu continuei recusando. Depois desse dia, ela parou de me convidar. Não por maldade, mas porque criança não insiste muito quando alguém não quer participar. E eu fiquei ainda mais sozinha, confirmando para mim mesma que realmente não servia para ter amigos. Em casa, a situação com a Aparecida estava ficando cada vez mais descarada. Meu pai nem se dava mais ao trabalho de esconder o caso. Às vezes ela aparecia na nossa oficina no meio da tarde, quando todo mundo estava em casa, e ficava lá conversando com ele por horas. Minha mãe via tudo da janela da cozinha, mas não dizia nada. Osvaldo, você não tem vergonha, não? Ouvi minha mãe sussurrar uma vez quando pensava que ninguém estava ouvindo. A cidade inteira está comentando. Comentando o quê? Ele respondeu agressivo. Eu converso com quem eu quiser. Se você não gosta, problema seu. Mas na frente das crianças, Osvaldo, as crianças que se acostumem com a realidade da vida, principalmente essa aí, disse ele apontando para mim. Quanto mais cedo ela aprender que a vida não é um conto de fadas, melhor. Aparecida fazia questão de me provocar sempre que podia. Quando eu passava pela rua e ela estava no portão, sempre tinha um comentário venenoso. Oi, Violeta, dizia ela, com aquele sorriso falso. Como vai? Cada dia mais interessante. A palavra interessante saía da boca dela como se fosse um insulto. E eu sabia que era. Uma vez, ela estava conversando com outras vizinhas na frente de casa quando passei voltando da escola. Não conseguia evitar ouvir o que ela estava dizendo. Tadinha da Zélia. Ela falava alto, querendo que eu ouvisse. Com um marido trabalhador como o Osvaldo e uma filha. Bem, nem toda mãe tem sorte com todos os filhos, né? As outras mulheres riram baixinho, e eu senti meu rosto pegar fogo de vergonha. Corri para casa e me tranquei no quarto, chorando até não ter mais lágrimas. Minha mãe estava ficando cada vez mais magra, mais apagada. Às vezes eu a encontrava parada na cozinha, olhando para o nada, com aquela expressão perdida no rosto. Quando eu perguntava se ela estava bem, ela sempre respondia a mesma coisa. Estou sim, minha filha. Mamãe só está cansada. Mas eu sabia que não era só cansaço. Era uma tristeza profunda, uma resignação que estava consumindo ela por dentro. O caso do meu pai com a Aparecida era um segredo que todo mundo conhecia, menos quem fingia não saber. Em 1953, quando fiz 11 anos, as coisas pioraram ainda mais. Meu corpo começou a mudar, como acontece com todas as meninas dessa idade. Mas para meu pai, isso foi apenas mais uma oportunidade de me humilhar. Olha só, disse ele um dia, quando eu estava ajudando minha mãe a estender roupa no varal. A menina está virando mocinha e continua feia do mesmo jeito. Deus não faz milagre mesmo. Joaquim, que agora estava com 13 anos e se achava o máximo, riu da piada do pai. Papai, você é muito engraçado. Engraçado nada, meu pai continuou. Estou falando sério. Daqui a uns anos vai ter que arrumar marido para essa aí e não vai ser fácil. Quem é que vai querer uma mulher assim? Essas palavras me atingiram como um soco no estômago. Aos 11 anos, eu estava começando a ter aqueles sonhos que toda menina tem. De um dia encontrar alguém que me amasse, de constituir uma família, de ser feliz. Mas meu pai estava me dizendo que nem isso eu poderia ter. Osvaldo, pare com isso, disse minha mãe finalmente. Você está magoando a menina. Magoando? Estou preparando ela para a realidade. Melhor ela saber desde cedo que lugar dela é ficar em casa, cuidando de vocês na velhice, porque homem que preste, ela não vai conseguir. Naquela noite, chorei no travesseiro até adormecer. Não era só a crueldade das palavras do meu pai que me doía. Era a percepção de que ele estava tentando destruir todos os meus sonhos, todas as minhas esperanças de um futuro melhor. Na escola, comecei a me comparar obsessivamente com as outras meninas. Maria José tinha cabelos lisos e brilhantes. Ana Paula tinha olhos azuis lindos.
Carminha tinha um sorriso bonito e uma personalidade alegre. E eu? Eu só conseguia ver defeitos quando me olhava no espelho. A professora Donana percebeu que alguma coisa estava errada comigo. Um dia, depois da aula, ela me chamou para conversar. Violeta, você é uma das meninas mais inteligentes da turma, disse ela, com aquela voz doce que me fazia lembrar como seria ter uma mãe que me defendesse. Mas você anda muito quieta, muito triste. Aconteceu alguma coisa em casa? Fiquei em silêncio, sem saber o que responder. Como é que eu ia explicar para ela que meu próprio pai me chamava de feia e burra todos os dias? Como ia contar que ele tinha uma amante que vivia me humilhando? Como ia falar que minha mãe estava definhando de tristeza? Não, professora. Está tudo bem. Tem certeza? Você sabe que pode confiar em mim, né? Queria confiar. Queria desabafar, chorar no ombro dela, pedir ajuda. Mas tinha medo. Medo de que ela não acreditasse em mim. Medo de que achasse que eu estava exagerando. Medo de que contasse para meus pais e piorasse ainda mais a situação. Tenho certeza. É que eu sou meio tímida mesmo. Ela me olhou com aqueles olhos cheios de carinho e compreensão. Tá bom, Violeta. Mas lembra que se você precisar conversar, eu estou aqui. Saí da escola naquele dia com o coração apertado. A professora Donana tinha me mostrado um pouquinho de como era ser tratada com carinho, com respeito. E isso só fazia doer mais quando eu chegava em casa e encontrava a realidade cruel que me esperava. Em 1954, Aparecida ficou grávida. A cidade inteira começou a comentar porque o marido dela estava viajando há mais de 4 meses. Todo mundo sabia de quem era aquele bebê, mas ninguém falava abertamente. Minha mãe ficou devastada. Era como se a traição do meu pai tivesse ganhado uma forma física, uma prova viva de que ela havia sido substituída. Começou a chorar todos os dias, às vezes no meio de atividades simples como fazer comida ou lavar roupa. Mamãe, por que você está chorando? Perguntei um dia, encontrando ela enxugando os olhos enquanto descascava batatas. Não é nada, minha filha. Mamãe está só, pensando na vida. Mas eu sabia que era por causa da barriga crescente de Aparecida, que ela exibia orgulhosamente pela rua, sempre passando devagar na frente da nossa casa, sempre com aquele sorriso provocativo. Meu pai, por sua vez, parecia mais distante de nós do que nunca. Chegava em casa tarde, comia em silêncio, dormia cedo. Às vezes eu o pegava olhando para a casa da frente com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Era desejo? Orgulho? Ou era medo das consequências dos seus atos? Comigo, continuava cruel como sempre. Se alguma coisa, estava pior. Era como se toda a atenção da situação com Aparecida fosse descontada em mim. Você vai crescer e virar igual à sua mãe, disse ele uma noite, do nada, enquanto jantávamos. Uma mulher amarga, sem graça, que ninguém quer por perto. Minha mãe baixou a cabeça, mas eu vi uma lágrima cair no prato dela. Era a primeira vez que meu pai a incluía diretamente nas humilhações que costumava destinar só a mim. Osvaldo, ela sussurrou. O quê? É verdade. Olha para você. Olha para essa menina. 2 inúteis na minha casa. Joaquim e Rosinha comeram em silêncio, constrangidos. Até eles, que estavam acostumados com as crueldades do meu pai, ficaram chocados com tamanha maldade. Naquela noite, ouvi minha mãe chorando no quarto até de madrugada. Era um choro baixinho, abafado no travesseiro, mas que me partia o coração. Tive vontade de ir até lá, de abraçá-la, de dizer que nós 2 íamos ficar bem, mas não tive coragem. Tinha medo de que meu pai acordasse e ficasse ainda mais furioso. O bebê de Aparecida nasceu em março de 1955. Era um menino, e toda a cidade sabia que era filho do meu pai. O marido dela voltou da viagem, fingiu que acreditava que o filho era dele, mas alguns dias depois foi embora para sempre, deixando Aparecida sozinha com a criança. Isso deveria ter sido um escândalo que destruísse a reputação dela e do meu pai. Mas não foi. Aparecida era esperta, sabia como manipular a situação. Começou a se fazer de coitada, de mãe abandonada, de mulher que havia sido enganada por um homem casado. Tadinha da Aparecida, ouvia as vizinhas comentando.
enganada por esse Osvaldo sem vergonha, e a mulher dele ainda aguenta. Era inacreditável como ela conseguiu inverter a situação. Em vez de ser vista como a destruidora de famílias que era, virou a vítima da história. E meu pai continuou sendo respeitado na cidade, como se nada tivesse acontecido. Mas em casa, a tensão era insuportável. Minha mãe mal falava, mal comia, parecia um fantasma vagando pelos cômodos. Meu pai estava irritado constantemente, como se fôssemos nós os culpados pelos problemas que ele mesmo havia criado. E eu estava me transformando numa adolescente cheia de complexos, inseguranças e medos. Acreditava firmemente que era feia, burra e inútil. Não tinha amigos, não participava de nada na escola, vivia como uma sombra. Aos 13 anos, em 1955, comecei a ter crises de ansiedade. Acordava no meio da noite com o coração disparado, suando frio, com a sensação de que algo terrível ia acontecer. Durante o dia, às vezes ficava sem ar do nada, como se o mundo estivesse desabando sobre mim. Minha mãe percebeu que alguma coisa estava errada, mas não sabia como me ajudar. Ela mesma estava lutando para sobreviver emocionalmente. Violeta, você anda muito nervosa, disse ela um dia. Quer que eu faça um chá de camomila? Era tudo o que ela podia oferecer. Um chá de camomila. Não tinha dinheiro para médico. Não tinha conhecimento sobre problemas psicológicos, não tinha forças para enfrentar meu pai e exigir que ele parasse de me maltratar. Foi nessa época, no final de 1955, que algo dentro de mim começou a mudar. Não era ainda a coragem de me rebelar. Isso viria muito mais tarde. Era apenas uma pequena centelha de revolta, um questionamento silencioso sobre se aquela vida realmente era tudo que eu merecia. Olhava para o céu às vezes e pensava: Deus, se o Senhor existe, por que me colocou nessa família? Por que tenho que passar por isso? Não eram perguntas rebeldes, eram questionamentos desesperados de uma menina que não entendia por que o mundo era tão cruel com ela. E foi com esse questionamento no coração, com essa dor profunda na alma, que entrei na adolescência. A fase da vida que deveria ser de descobertas e alegrias, mas que para mim seria apenas uma continuação do pesadelo que já durava 13 longos anos. Em 1958, quando completei 16 anos, minha vida tomou um rumo completamente inesperado. Eu estava no 2º ano do ginásio, uma das poucas meninas da minha idade que ainda estudava, já que a maioria das famílias tirava as filhas da escola para ajudar em casa ou arranjar casamento. Meu pai só me deixava continuar estudando porque, segundo ele, pelo menos assim ela fica ocupada e não fica atrapalhando em casa. Foi nesse ano que a professora de História, Dona Conceição, nos passou um trabalho em grupo sobre a independência do Brasil. Eu sempre preferia fazer os trabalhos sozinha. Tinha pavor de trabalhar em grupo porque achava que os outros iam perceber como eu era burra e inútil, como meu pai sempre dizia. Mas dessa vez não teve jeito. Dona Conceição formou os grupos na hora, aleatoriamente. E foi assim que me vi sentada numa carteira ao lado de André Santos, um rapaz que havia chegado na cidade há poucos meses com a família, vindos de Aracaju. André era diferente de todos os meninos que eu conhecia. Tinha 17 anos, era alto, usava óculos e tinha um jeito calmo de falar que me deixava tranquila. Quando a professora anunciou que éramos do mesmo grupo, junto com mais 2 meninas, Celeste e Yara, eu fiquei mortificada. Pronto, pensei comigo mesma. Agora ele vai descobrir como eu sou burra e vai contar para todo mundo. Mas André foi gentil desde o primeiro momento. Quando nos reunimos para discutir o trabalho, ele me perguntou o que eu achava sobre o tema, qual parte eu gostaria de pesquisar. Não foi uma pergunta de educação forçada. Ele parecia genuinamente interessado na minha opinião. Eu não sei, gaguejei, olhando para baixo. Vocês podem escolher. Eu faço qualquer parte, mas você deve ter alguma preferência, insistiu ele sorrindo. Que tal a parte sobre os movimentos regionais? Parece que você gosta de ler. Sempre vejo você com um livro debaixo do braço. Fiquei surpresa. Alguém havia notado que eu gostava de ler? Alguém havia prestado atenção em mim sem ser para criticar?
Eu gosto de ler sim, admiti, timidamente. E acho que posso pesquisar sobre os movimentos regionais. Ótimo, disse André com entusiasmo genuíno. Tenho certeza de que você vai fazer um trabalho excelente. Aquelas palavras, tenho certeza de que você vai fazer um trabalho excelente, ecoaram na minha cabeça o resto do dia. Fazia tanto tempo que alguém demonstrava confiança em mim que eu nem lembrava como era essa sensação. Passamos as semanas seguintes nos encontrando na biblioteca da escola para trabalhar no projeto. E foi durante esses encontros que comecei a descobrir como era conversar com alguém que me tratava como um ser humano normal. André me fazia perguntas sobre minha vida, sobre o que eu gostava de fazer, sobre meus sonhos. No início, eu ficava paralisada com essas perguntas. Sonhos? Que sonhos? Meu pai tinha me convencido de que eu não prestava para nada, que meu destino era cuidar dele e de minha mãe na velhice. Mas André era persistente, de um jeito gentil. Aos poucos, fui me abrindo. Contei que gostava de ler, que às vezes escrevia pequenos textos no meu caderno, que sonhava em conhecer cidades grandes como Salvador. Você escreve? Ele perguntou, os olhos brilhando de interesse. Que tipo de textos? Bobagens, respondi rapidamente, com medo de que ele quisesse ler. Coisas sem importância. Duvido que seja bobagem. Aposto que você escreve muito bem. Era incrível como André conseguia ver coisas boas em mim que eu nem sabia que existiam. Quando eu falava alguma ideia sobre o trabalho, ele elogiava meu raciocínio. Quando eu sugeria alguma abordagem diferente, ele dizia que eu era criativa. Pela primeira vez na vida, alguém estava me fazendo sentir inteligente. O trabalho ficou pronto e foi muito bem avaliado pela professora. Dona Conceição elogiou especialmente minha parte sobre os movimentos regionais, dizendo que estava muito bem pesquisada e escrita com clareza. Senti um orgulho que nunca tinha sentido antes. Depois da apresentação, André me procurou no pátio da escola. Violeta, você foi incrível na apresentação. Falou com tanta segurança, demonstrou tanto conhecimento. Por que você se subestima tanto? A pergunta me pegou desprevenida. Como assim? Você sempre fala de si mesma como se fosse... sei lá, como se não prestasse para nada. Mas é óbvio que você é muito inteligente, muito capaz. Senti os olhos se encherem de lágrimas. É que meu pai sempre diz que... Parei no meio da frase. Não podia contar para André sobre as humilhações que sofria em casa. Ele ia pensar que eu estava inventando, ou pior, ia concordar com meu pai. Que seu pai sempre diz o quê? André perguntou gentilmente. Nada, não é importante. Mas ele percebeu que era importante sim. Nos dias seguintes, André começou a prestar mais atenção no meu comportamento. Notou como eu me encolhia quando alguém falava mais alto, como eu sempre pedia desculpas por coisas que não eram minha culpa, como eu parecia assustada quando cometia o menor erro. Uma tarde, depois da aula, ele me convidou para tomar um guaraná na cantina da escola. Eu hesitei. Meu pai não gostava que eu perdesse tempo depois da escola. Dizia que eu tinha que voltar para casa para ajudar minha mãe. Só um rapidinho, André insistiu. Quero conversar com você sobre uma coisa. Aceitei, com o coração disparado. O que ele queria conversar? Tinha descoberto algum defeito meu? Estava cansado da minha companhia? Sentamos numa mesinha no canto da cantina, e André me olhou nos olhos com uma seriedade que me deixou nervosa. Violeta, posso te fazer uma pergunta pessoal? Assenti, sem conseguir falar. Como é sua família? Seus pais são carinhosos com você? A pergunta me atingiu como um raio. Por um momento pensei em mentir, em dizer que minha família era normal, que meus pais me amavam. Mas havia algo no olhar do André, uma compreensão, uma gentileza que me fez querer falar a verdade. Não, sussurrei, olhando para a mesa. Não muito. Seu pai... Ele te trata mal? As lágrimas começaram a escorrer antes mesmo que eu conseguisse responder. André estendeu a mão e segurou a minha. Um gesto simples que me fez sentir mais acolhida do que eu havia me sentido em anos. Você não precisa me contar se não quiser, disse ele. Mas quero que saiba que você não merece ser maltratada. Você é uma pessoa maravilhosa, Violeta. Qualquer um que não consegue ver isso é que tem problema. E,
Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou e se reconstruiu ao mesmo tempo. Pela primeira vez na vida, alguém estava me dizendo que o problema não era comigo, que eu não era feia, burra ou inútil, que eu tinha valor. Comecei a contar para André sobre as humilhações que sofria em casa. No início, em pedaços pequenos, com medo de que ele fosse embora, de que percebesse que meu próprio pai não me amava e concluísse que realmente havia algo errado comigo. Mas André não foi embora. Ficou mais perto. A cada história que eu contava, via a indignação crescer nos olhos dele. Isso não é normal, Violeta, disse ele, depois que contei sobre meu pai me chamar de lixo na frente de Aparecida. Pai nenhum deveria falar assim com a filha. Isso não é educação, é crueldade. Mas se ele fala assim, deve ser porque é verdade, murmurei, ainda presa nas correntes psicológicas que meu pai havia construído ao meu redor. Não! André falou mais alto, chamando a atenção de outras pessoas na cantina. Baixou a voz e continuou. Não é verdade nada. Ele está errado, completamente errado. Foi a primeira vez que alguém me disse claramente que meu pai estava errado, que suas palavras cruéis não eram verdades sobre mim, mas reflexos dos problemas dele. André começou a me convidar para estudar juntos com mais frequência. Sempre encontrava desculpas, um trabalho de matemática, uma pesquisa de geografia, uma redação de português. E eu sempre aceitava, faminta por aqueles momentos de respeito e carinho. Era durante esses encontros que ele ia, pacientemente, desconstruindo anos de abuso psicológico. Quando eu dizia que era burra, ele me mostrava como minhas ideias eram inteligentes. Quando eu dizia que era feia, ele me falava sobre como meus olhos brilhavam quando eu sorria. Quando eu dizia que não prestava para nada, ele listava todas as coisas que eu fazia bem. Você tem uma forma única de ver as coisas, disse ele uma tarde, enquanto revisávamos uma redação que eu tinha escrito. Sua escrita é poética, cheia de sensibilidade. Como seu pai pode dizer que você não presta para nada? Aos poucos, comecei a acreditar nas palavras dele mais do que nas do meu pai. Era um processo lento, doloroso, como arrancar espinhos que estavam cravados há anos. Mas era libertador. Em casa, as coisas continuavam difíceis. Meu pai notou que eu estava chegando um pouco mais tarde da escola e logo arrumou motivo para reclamar. Agora essa menina quer bancar a importante, disse ele durante o jantar. Fica perdendo tempo na escola em vez de vir ajudar sua mãe. Eu estava estudando, pai, respondi, surpreendendo a todos, inclusive a mim mesma, por ousar dar uma explicação. Estudando? Ele riu com escárnio. Para quê? Você acha que vai ser doutora? Professora? Acorda para a vida, menina. Mulher como você só serve para casar e cuidar de casa. E olhe lá se conseguir marido. Suas palavras ainda doíam, mas não tanto quanto antes. Eu tinha a voz do André ecoando na minha cabeça, me lembrando que eu tinha valor, que eu era inteligente, que eu merecia respeito. Talvez eu consiga sim ser professora, disse numa coragem que nem sabia que tinha. O silêncio na mesa foi total. Meu pai me olhou como se eu tivesse cometido um crime. O que você disse? Perguntou, a voz perigosamente baixa. Eu disse que talvez eu consiga ser professora. Minhas notas são boas. A professora Conceição disse que... A professora Conceição não conhece você como eu conheço. Ele cortou. Ela não sabe como você é preguiçosa em casa, como você é teimosa, como eu sou inteligente, completei, interrompendo ele pela primeira vez na vida. Meu pai ficou tão chocado que por alguns segundos não conseguiu falar. Joaquim e Rosinha me olhavam boquiabertos. Minha mãe havia parado de comer e me encarava com uma mistura de admiração e terror. Você está me desrespeitando. Meu pai gaguejou, sem acreditar que eu havia ousado me defender. Não, pai, estou apenas dizendo a verdade sobre mim mesma. A bronca que levei naquela noite foi terrível. Meu pai gritou por horas sobre como eu estava ficando respondona, cheia de si, esquecendo o meu lugar. Mas pela primeira vez, suas palavras não conseguiram me quebrar completamente. Eu tinha uma voz nova na minha cabeça, a voz do André, me lembrando que eu tinha direito de me defender. No dia seguinte, contei para André o que havia acontecido. Esperava que ele ficasse preocupado, que me dissesse para não provocar mais meu pai.
mas ele sorriu, orgulhoso. Você se defendeu, disse ele, os olhos brilhando. Finalmente está começando a ver seu próprio valor. Mas ele ficou furioso, gritou comigo a noite toda. E você se sentiu pior depois de falar a verdade? Pensei por um momento. Não, me senti diferente, como se tivesse recuperado um pedacinho de mim mesma. Exatamente. Violeta, você está começando a se libertar. Era dezembro de 1958, quando André me fez uma pergunta que mudou tudo. Violeta, você gostaria de namorar comigo? Fiquei sem palavras. Namorar? Comigo? Eu, que meu próprio pai dizia que nenhum homem iria querer? Eu, que havia passado 16 anos acreditando que era feia e sem valor? Você tem certeza? Gaguejei. Tenho, ele respondeu, segurando minhas mãos. Você é a pessoa mais especial que eu já conheci. É inteligente, sensível, corajosa. Corajosa? Eu? Claro que sim. Imagina a coragem que precisa para sobreviver a tanto abuso e ainda assim continuar sendo uma pessoa boa, generosa, capaz de sorrir? Aceitei namorar André com o coração cheio de medo e esperança. Medo de que ele descobrisse que meu pai estava certo sobre mim. Esperança de que talvez, só talvez, eu pudesse ser amada de verdade. E foi assim que, aos 16 anos, conheci pela primeira vez o que era ser tratada com amor, respeito e carinho. André me mostrou um mundo onde eu não precisava pedir desculpas por existir, onde minhas opiniões tinham valor, onde eu era vista como uma pessoa digna de amor. Mas eu ainda não sabia que esse novo amor seria testado da forma mais cruel possível. Meu pai estava prestes a descobrir nosso relacionamento, e sua reação seria mais violenta do que eu jamais poderia imaginar. Se você realmente está prestando atenção na minha trajetória de vida, muito obrigado. Para quem realmente está aqui, comenta aí embaixo, eu estou aqui, Violeta. Ficarei muito grata em saber que alguém está aqui comigo. Também queria falar para vocês darem a sua curtida nesse vídeo. E após curtirem, vai aparecer um botão escrito Hypar. Clique nele que isso ajuda esse vídeo a atingir mais mulheres corajosas que precisam ouvir essa história. Muito obrigada. O ano de 1959 começou com uma felicidade que eu nunca tinha sentido antes. André e eu estávamos namorando há algumas semanas, e pela primeira vez na vida eu me sentia verdadeiramente amada. Ele me buscava na saída da escola, caminhávamos juntos pelas ruas de Riachão do Dantas, conversando sobre livros, sonhos e planos para o futuro. Durante os primeiros meses, conseguimos manter nosso relacionamento em segredo. André entendia que minha família era complicada e respeitava meu pedido para irmos devagar. Nos encontrávamos na biblioteca, na praça da igreja depois da missa, sempre em lugares públicos onde ninguém podia dizer nada de errado. Foi André quem me ensinou que eu tinha direito de sonhar. Sentados no banco da praça numa tarde de fevereiro, ele me perguntou o que eu queria fazer da vida. Não sei, respondi automaticamente. Nunca pensei nisso. Como assim nunca pensou? Todo mundo tem sonhos. Meu pai sempre disse que mulher como eu só serve para cuidar da casa e dos pais na velhice. André ficou indignado. Violeta, você pode ser o que quiser, pode estudar, pode trabalhar, pode viajar pelo mundo se for sua vontade. Essas conversas plantaram uma semente na minha cabeça. Comecei a sonhar secretamente em ser professora, em ter minha própria sala de aula, em ensinar crianças a ler e escrever. Era um sonho pequeno para algumas pessoas, mas para mim parecia impossível e maravilhoso ao mesmo tempo. André me incentivava em tudo. Quando eu mostrava meus textos para ele, sempre tinha algo positivo para falar. Você deveria publicar isso, dizia. Tem talento de verdade para escrever. Publicar onde? Sou só uma menina do interior. Não importa onde você nasceu, talento é talento. Por conta das conversas com André, comecei a me comportar diferente em casa. Não era rebeldia, era autoestima. Parei de me desculpar por tudo. Comecei a expressar minhas opiniões quando perguntavam. Deixei de aceitar as humilhações do meu pai sem questionar. Meu pai percebeu a mudança e não gostou nada. Essa menina está ficando respondona, disse ele para minha mãe numa noite de março. Deve estar aprendendo essas coisas na escola. Estou pensando em tirar ela dos estudos. Osvaldo,
Ela está no último ano do ginásio, minha mãe protestou, timidamente. Seria uma pena parar agora. Pena nada. Menina não precisa de muito estudo mesmo. E essa aí está se achando demais. Fiquei apavorada com a possibilidade de parar de estudar. Não só porque gostava de aprender, mas porque significaria não ver mais André todos os dias. Nossa relação era meu único refúgio, minha única fonte de alegria. Foi em maio de 1959 que tudo mudou. André tinha me dado uma pequena pulseira de presente pelo meu aniversário de 17 anos. Era uma coisa simples, prateada, com um pingente em formato de coração. Para mim, era o objeto mais precioso do mundo. Eu usava a pulseira escondida debaixo da manga da blusa, mas numa tarde quente de sábado, enquanto ajudava minha mãe a lavar roupa no quintal, arregacei as mangas e esqueci que estava usando. Aparecida, que sempre encontrava desculpas para aparecer quando meu pai estava por perto, veio até nossa casa para pedir uma xícara de açúcar emprestado. Ela viu a pulseira na minha mão e seu rosto se iluminou com aquele sorriso maldoso que eu conhecia bem. "Que pulseira bonita, Violeta!" disse ela, alto o suficiente para meu pai ouvir da oficina. "Presente de alguém especial?" Meu sangue gelou. Rapidamente puxei a manga para baixo, mas era tarde demais. "Que pulseira?" Meu pai apareceu na porta dos fundos, curioso. "A Violeta está usando uma pulseira muito bonita." Aparecida disse, com falsa inocência. "Parece coisa cara." "De onde será que veio?" Meu pai se aproximou e estendeu a mão. "Mostra essa pulseira aí." Não tinha como fugir. Com as mãos tremendo, mostrei a pulseira para ele. "De onde veio isso?" Sua voz estava perigosamente calma. Eu ganhei de presente." "De quem?" Fiquei em silêncio, não sabia o que responder. "Estou perguntando de quem você ganhou essa pulseira," ele gritou. Aparecida assistia à cena com aquele sorriso satisfeito de quem estava se divertindo com o sofrimento alheio. De um colega da escola." Menti. "Colega? Que tipo de colega dá presente caro para a menina?" "Não é caro, pai. É uma coisa simples." "Simples?" Ele arrancou a pulseira do meu pulso com tanta força que me machucou. "Isso é prata. Você acha que eu sou idiota?" Comecei a chorar. "Pai, por favor." "Você está namorando," ele declarou, como se tivesse descoberto um crime terrível. "Está namorando escondido, por isso anda com essas ideias na cabeça." "Osvaldo, ela é uma moça." Minha mãe tentou intervir. "É normal." "Normal? Uma menina de 17 anos namorar o escondido, recebendo presentes de homem? Isso é coisa de mulher da vida." A comparação me atingiu como um tapa na cara. "Eu não sou mulher da vida, estou apenas namorando." "Ah, então assume que está namorando? E com quem?" Não respondi. "Estou perguntando com quem você está namorando." "Com André Santos," sussurrei. Aparecida riu. "Ah, o menino novo que chegou de Aracaju. Que interessante. A filha do Osvaldo arrumou um namoradinho da capital." Meu pai ficou ainda mais furioso com o comentário dela. "Menino de família rica, é? Deve estar se divertindo com você, né? Porque menino da capital não casa com menina do interior. Está te usando e você é burra demais para perceber." "Não é verdade. André me respeita." "Respeita?" Ele riu com crueldade. "Homem que respeita pede a mão da moça para o pai. Não fica dando presente escondido. Ele está te preparando para outras coisas, sua ingênua." "Osvaldo, não fale assim com a menina." Minha mãe protestou, mas ele a ignorou completamente. "A partir de hoje você não fala mais com esse rapaz," ele decretou. "Não quero nem ver você perto dele." "Pai, não pode fazer isso. Eu gosto dele." "Você não gosta de nada. É muito nova para saber o que é gostar e muito burra para saber quando está sendo enganada." Corri para o meu quarto chorando, com o coração partido. Não era só a proibição que me doía, era saber que meu pai tinha transformado algo puro e bonito em algo sujo e vergonhoso. No dia seguinte, na escola, contei tudo para André. Ele ficou indignado com as palavras do meu pai. "Ele não pode te proibir de namorar," disse André. "Você tem 17 anos, está quase terminando o ginásio." "Mas ele é meu pai, e se descobrir que continuei te vendo, vai ser ainda pior." "Violeta, o que seu pai está fazendo não é proteção, é controle. Ele quer te manter presa, dependente,
sem autoestima. André tinha razão, mas eu estava com muito medo. Conhecia meu pai, sabia do que ele era capaz quando ficava realmente furioso. Decidimos nos encontrar escondido, apenas na escola. Mas meu pai, com a ajuda de Aparecida, logo descobriu. Ela passou a me vigiar, sempre encontrando desculpas para estar na rua quando eu saía de casa, sempre de olho em quem eu conversava. Uma semana depois do descobrimento da pulseira, Aparecida foi correndo contar para meu pai que tinha me visto conversando com André no portão da escola. Aquela sua filha desobediente está continuando a falar com o rapaz, disse ela, como se estivesse prestando um grande favor. Vi eles conversando bem animados hoje de manhã. Quando cheguei em casa naquela tarde, meu pai estava me esperando na sala, com a cara mais terrível que eu já tinha visto. Você me desobedeceu, disse ele sem rodeios. Pai, eu apenas... Calada! Você apenas me desobedeceu. Eu disse para não falar mais com aquele rapaz e você continuou falando. Nós só conversamos na escola. Não tem nada de errado. Tem sim, tem tudo de errado. Menina direita não fica conversando com rapaz depois que o pai proibiu. Foi então que ele disse algo que me gelou o sangue. A partir de amanhã você não vai mais para a escola. Não! Gritei. Pai, falta só um mês para eu terminar o ginásio. Deveria ter pensado nisso antes de me desobedecer. Minha mãe tentou interceder. Osvaldo, pelo amor de Deus, deixa a menina terminar os estudos. Não deixo nada. Ela provou que não merece confiança. Vai ficar em casa ajudando você até aprender a se comportar. Corri para o meu quarto desesperada. Não podia aceitar que meu pai destruísse meu futuro por causa do seu machismo e crueldade. Decidi que tinha que avisar André sobre o que estava acontecendo. Na manhã seguinte, enquanto meu pai estava na oficina, saí escondida e fui até a escola. Encontrei André no intervalo e contei tudo. Ele não pode fazer isso! André ficou indignado. Você está há um mês de se formar. Pode sim. Sou menor de idade. Ele tem autoridade sobre mim. Violeta, isso é abuso. Seu pai está te punindo por ter sentimentos normais de uma moça da sua idade. O que eu faço, André? Se continuar desobedecendo, ele vai ficar ainda pior. André pensou por um momento. Vou falar com ele. Não, me desesperei. Não faz isso! Ele vai ficar furioso. Alguém precisa mostrar para ele que minhas intenções são sérias, que eu te respeito. André, você não conhece meu pai. Ele é capaz de... Mas André já tinha decidido. Vou na casa de vocês hoje à tarde. Vou conversar com ele homem a homem. Passei o resto do dia apavorada. Conhecia meu pai, sabia que ele não ia ouvir André com educação. Ia humilhar ele, ia me humilhar, ia transformar aquilo numa situação ainda pior. Às 4 horas da tarde, André apareceu na nossa casa. Estava vestido com sua melhor roupa, cabelo penteado, postura respeitosa. Bateu na porta da frente e pediu para falar com meu pai. Eu estava espiando da janela do meu quarto quando vi meu pai sair da oficina para atender André. Até ali, ainda havia chance de dar tudo certo. André era educado, inteligente, sabia como conversar. Mas Aparecida, como sempre, apareceu no momento exato para estragar tudo. Ela estava varrendo o quintal da casa dela quando viu André na nossa porta e veio se intrometer. Oi, Osvaldo, disse ela, com aquele tom provocativo. Visita importante? Meu pai se virou para ela com irritação. É o tal namorado da Violeta. Ah, que interessante! O mocinho veio pedir a mão dela? André tentou manter a educação. Vim conversar com o senhor Osvaldo sobre meu relacionamento com Violeta. Relacionamento? Meu pai riu com escárnio. Que relacionamento? Você acha que conversar escondido com minha filha é relacionamento? Senhor, eu tenho as melhores intenções com sua filha. Vim aqui justamente para... Para o quê? Para me enganar como ela tentou me enganar? Aparecida estava adorando o show. Osvaldo, o menino parece educado. Talvez... Você não tem nada a ver com isso. Meu pai explodiu para ela, mas depois se virou para André com ainda mais raiva. E você? Você acha que pode chegar aqui na minha casa depois de influenciar minha filha contra mim? Eu nunca influenciei Violeta contra ninguém, André respondeu, firme, mas respeitoso. Não?
Então, por que ela estava obediente antes de conhecer você e agora está respondona? Talvez porque ela esteja descobrindo que tem valor, que merece ser tratada com respeito. Foi a gota d'água. Meu pai ficou vermelho de raiva. Como é que você ousa me dizer como tratar minha filha? Quem você pensa que é? Sou alguém que ama Violeta e quer vê-la feliz. Ama? Meu pai riu com crueldade. Menino de 17 anos não sabe o que é amor. Você quer é se aproveitar dela. Isso não é verdade. Não é? Então por que não pediu minha autorização antes de namorar ela? Porque tudo foi feito escondido. André hesitou. Porque Violeta disse que o senhor era difícil de conversar. Difícil? Ou ela sabia que eu ia descobrir suas verdadeiras intenções? A discussão estava escalando de forma terrível. Meu pai estava perdendo completamente o controle, gritando acusações cada vez piores. Aparecida assistia tudo com aquele sorriso satisfeito. Senhor Osvaldo, André tentou mais uma vez. Eu vim aqui em paz, querendo fazer as coisas certas. Gosto muito da Violeta e gostaria de continuar namorando ela com sua permissão. Permissão? Meu pai explodiu. Você acha que eu vou dar permissão para um moleque qualquer namorar minha filha? Você não presta para ela. Como o senhor pode dizer isso sem me conhecer? Eu conheço seu tipo. Menino da cidade grande que vem para o interior se aproveitar das meninas ingênuas. Minha filha não vai ser sua diversão. André estava ficando vermelho de indignação. O senhor está sendo injusto comigo e com Violeta. Injusto? Injusto é você influenciar uma menina contra o próprio pai. Injusto é você botar ideias na cabeça dela. Que ideias? A ideia de que ela é inteligente? De que ela tem valor? De que merece ser tratada com carinho? Essas ideias aí mesmo, você encheu a cabeça dela de fantasias. Agora ela se acha demais para obedecer o pai. Aparecida, vendo que a situação estava ficando feia, tentou sair de fininho, mas meu pai a chamou. Aparecida, você que conhece a cidade toda, já ouviu falar da família desse menino? Ela parou, claramente se divertindo com a situação. Bem, ouvi dizer que são pessoas diferentes, gente da capital, né? Tem costumes mais liberais. Tá vendo? Meu pai se virou para André. Até a vizinhança sabe que vocês não são gente séria. André perdeu completamente a paciência. O senhor está sendo preconceituoso. Não conhece minha família, não me conhece, mas já decidiu que somos pessoas ruins. Eu sei o que preciso saber. E sei que você não vai mais chegar perto da minha filha. Violeta tem 17 anos. Ela pode decidir por ela mesma. Enquanto ela morar na minha casa, quem decide sou eu. E minha decisão é que você suma daqui e nunca mais volte. Ela não vai ficar na sua casa para sempre. Um dia vai crescer e ver como o senhor é injusto com ela. Foi aí que meu pai perdeu totalmente o controle. Seu moleque atrevido! Como ousa falar assim comigo? Sai da minha propriedade antes que eu chame a polícia. André, vendo que não havia mais possibilidade de diálogo, se virou para ir embora. Mas antes, gritou alto o suficiente para eu ouvir do meu quarto. Violeta, não desista de sonhar. Você vale muito mais do que ele faz você acreditar. E foi embora, deixando meu pai numa fúria que eu nunca tinha visto antes. A guerra estava declarada e eu estava no meio do campo de batalha, prestes a descobrir até onde a crueldade do meu pai podia chegar. Depois da discussão com André, meu pai entrou em casa como um furacão. Eu estava no meu quarto, tremendo, quando ouvi seus passos pesados subindo as escadas. A porta se abriu com tanta força que bateu na parede. "Desce já para a sala!" gritou ele. "Agora!" Desci com as pernas bambas. Minha mãe estava na cozinha, Joaquim e Rosinha na sala, todos em silêncio, sentindo a tensão no ar. "Senta aí." Ele apontou para uma cadeira. "Vamos conversar." Sentei, tentando parecer pequena, invisível, como sempre fazia quando ele estava furioso. Mas dessa vez seria diferente. "Primeiro, você não vai mais para a escola. Acabou. Não quero nem ouvir discussão sobre isso. Pai, falta um mês para eu me formar." Falou que não queria ouvir discussão. "Segundo, se eu souber que você falou com aquele moleque, nem que seja para dar bom dia, você vai ver o que é bom para a tosse." Fiquei calada, mas por dentro estava fervendo. Um mês.
Faltava apenas um mês para eu terminar o ginásio, para ter pelo menos aquele diploma, aquela pequena conquista. Terceiro, você vai trabalhar na casa da dona Eulália, costurando. Ela precisa de ajudante e você precisa aprender que vida não é brincadeira. Dona Eulália era uma senhora conhecida na cidade por explorar as meninas que trabalhavam para ela. Pagava muito pouco e exigia que trabalhassem de sol a sol. Pai, eu posso trabalhar depois que terminar os estudos. Você não entendeu ainda? Ele se aproximou, o rosto vermelho de raiva. Você não tem mais direito de opinar sobre nada. Perdeu esse direito quando resolveu me desobedecer. Foi nesse momento que algo dentro de mim se rompeu. Talvez fossem as palavras de André ecoando na minha cabeça. Talvez fosse o desespero de ver meus sonhos sendo destruídos. Talvez fosse simplesmente o limite do que uma pessoa pode aguentar. Eu tenho sim direito de opinar sobre minha própria vida, disse, surpreendendo a todos, inclusive a mim mesma. O silêncio na sala foi total. Meu pai me olhou como se eu tivesse falado em língua estranha. O que você disse? Disse que tenho direito de opinar sobre minha vida. Tenho 17 anos, não sou mais criança. Joaquim e Rosinha me olhavam boquiabertos. Minha mãe apareceu na porta da cozinha, pálida de susto. Você enlouqueceu? Meu pai gaguejou, sem acreditar na minha ousadia. Não, pai. Estou começando a enxergar as coisas como elas realmente são. E como elas são, sua sabichona? Respirei fundo. Era agora ou nunca. O Senhor não está me protegendo, está me destruindo, está tentando me transformar numa pessoa sem sonhos, sem esperança, igual a... Parei antes de dizer, igual a mamãe, mas todos entenderam. Meu pai ficou roxo de raiva. Como ousa falar assim comigo? Eu que criei você, que botei comida na sua boca, roupa no seu corpo, e também foi o senhor que passou 17 anos me dizendo que eu não prestava para nada, que era feia, burra, inútil. Porque é verdade. Não é verdade, gritei, levantando da cadeira. Eu não sou nada disso. Sou inteligente, tenho boas notas, escrevo bem, tenho sonhos. Sonhos? Ele riu com crueldade. Que sonhos? Virar professora? Casar com aquele moleque da capital? Acorda para a vida, menina. Meus sonhos são válidos. E o André me respeita, me valoriza, me faz sentir como uma pessoa de valor. Ah, é. E eu, que sou seu pai, não faço? Não, explodi. O Senhor nunca me fez sentir nada além de vergonha e tristeza. Foi aí que ele levantou a mão para me bater. Mas pela primeira vez na vida, segurei o pulso dele. Não, disse, olhando nos olhos dele. Chega, não vai mais me bater. Ele ficou tão chocado que por alguns segundos não reagiu. Você está me enfrentando? Estou me defendendo. Existe diferença. Minha mãe se aproximou, nervosa. Violeta, não provoca seu pai? Não, mãe. Cansei de não provocar. Cansei de ficar quieta enquanto ele me humilha. Cansei de aceitar calada todo tipo de crueldade. Meu pai conseguiu soltar o braço e recuou, como se eu fosse perigosa. Você está possuída. Aquele moleque encheu sua cabeça de demônio. André me encheu de uma coisa que o senhor nunca me deu. Autoestima. Autoestima? Ele cuspiu a palavra como se fosse um palavrão. Isso é frescura de gente da cidade. Autoestima é saber que eu mereço ser tratada com respeito. É saber que tenho direito de sonhar. É saber que não sou o lixo que o senhor sempre disse que eu era. Você é sim, é lixo, é inútil, é... Pare! Gritei tão alto que até os vizinhos devem ter ouvido. Pare de falar essas coisas. Eu não sou nada disso. Foi então que decidi jogar na cara dele a carta que estava guardando há anos. O senhor quer falar de moral? Quer me dar lição de comportamento? Então, vamos falar sobre o senhor. Meu pai ficou tenso. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que um homem que trai a própria esposa com a vizinha não tem moral nenhuma para julgar ninguém. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Joaquim e Rosinha me olhavam com os olhos arregalados. Minha mãe começou a chorar baixinho. Violeta. Meu pai sussurrou, a cor sumindo do rosto. Sim, pai. Eu sei do seu caso com a Aparecida. Sei há anos. Sei que o filho dela é seu. Sei que o senhor humilha minha mãe todos os dias com essa traição descarada. Como ousa? Como eu ouso o quê?
Falar a verdade? A verdade que toda a cidade conhece, menos quem finge não saber? Meu pai estava visivelmente abalado, mas tentou reagir. Isso não é da sua conta. É sim da minha conta, porque o Senhor usa minha mãe como capacho e me usa como saco de pancadas para descontar suas culpas. Você não sabe de nada da vida. Sei mais do que o Senhor imagina. Sei que um pai de verdade não chama a própria filha de lixo. Sei que um marido de verdade não trai a esposa doente. Sei que um homem de verdade não precisa humilhar mulher para se sentir importante. Nesse momento, minha mãe parou de chorar e me olhou com uma expressão que nunca tinha visto antes. Era orgulho. Pela primeira vez na vida, alguém estava falando por ela, defendendo ela. Violeta, para com isso? Meu pai tentou, mas sua voz não tinha mais aquela autoridade de antes. Não vou parar. Cansei de fingir que não vejo. Cansei de fazer de conta que nossa família é normal. O senhor é um hipócrita. Eu sou seu pai. Pai é quem ama, quem protege, quem incentiva. O senhor só me deu sofrimento. Foi então que soltei tudo que estava engasgado há anos. O senhor me cobra perfeição. Mas que tipo de exemplo o senhor é? Que moral um homem tem para chamar a própria filha de vagabunda quando ele mesmo passa as noites na cama de outra mulher, traindo a esposa doente que está sentada bem aqui? Apontei para minha mãe, que estava chorando, mas agora com os olhos brilhando de uma emoção diferente. O senhor quer que eu seja uma moça direita? Então seja um pai direito. Seja um marido direito. Dê o exemplo em vez de só cobrar. Meu pai estava pálido, tremendo de raiva ou de choque, não sabia dizer. E sabe de uma coisa, pai? Eu não vou trabalhar na casa da dona Eulália. Vou terminar meus estudos, nem que tenha que estudar sozinha. Vou virar professora, sim. Vou casar com André, sim. E vou ter uma vida feliz, apesar de tudo que o senhor fez para me destruir. Você não vai fazer nada disso, ele gritou, tentando recuperar a autoridade. Enquanto morar na minha casa... Então não vou mais morar na sua casa, cortei, surpreendendo até mesmo a mim mesma. Todos ficaram em choque. Até eu fiquei assustada com a própria coragem. O quê? Meu pai gaguejou. O senhor ouviu direito. Vou embora daqui. Vou morar com minha tia Conceição em Estância. Ela sempre disse que as portas da casa dela estavam abertas para mim. Minha tia Conceição era irmã da minha mãe e sempre demonstrava carinho por mim. Morava em Estância com o marido e 2 filhos, e sempre que nos visitava, comentava como eu era inteligente e como era uma pena eu não ter oportunidades melhores. Você não vai a lugar nenhum, meu pai gritou, mas sua voz soava mais desesperada que autoritária. Vou sim, tenho 17 anos, posso escolher com quem morar. Minha mãe se levantou da cadeira. Violeta tem razão, disse, com uma voz que há anos não ouvia. Ela pode escolher. Meu pai se virou para ela, incrédulo. Zélia, você está do lado dela? Estou do lado da verdade, minha mãe respondeu, mais firme do que eu já tinha visto. Nossa filha tem razão em tudo que disse. Eu não deveria ter deixado as coisas chegarem a esse ponto. Você também enlouqueceu? Não, Osvaldo. Eu acordei, finalmente acordei. Meu pai olhou ao redor da sala, como se não reconhecesse mais a própria família. Joaquim e Rosinha estavam quietos, mas eu via nos olhos deles uma compreensão nova, como se também estivessem enxergando a situação pela primeira vez. Vocês vão se arrepender disso, disse meu pai, a voz trêmula. Todas vocês vão se arrepender quando descobrirem como o mundo é cruel. O mundo pode ser cruel, respondi, mas não pode ser pior do que viver numa casa onde não sou amada. Naquele momento, ouvi um barulho na porta da frente. Era a Aparecida, que havia escutado os gritos e veio se intrometer, como sempre. Oi, pessoal, disse ela, entrando como se estivesse em casa. Escutei uma discussão e vim ver se estava tudo bem. Foi a gota d'água. Ver aquela mulher entrando na nossa casa como se fosse dona, na frente da minha mãe humilhada, me deu uma coragem que nem sabia que tinha. A senhora pode sair da nossa casa, disse para ela, firme. Como é? Aparecida fingiu não entender. Disse para a senhora sair. A senhora não foi convidada. Violeta! Meu pai tentou me repreender, mas eu não parei. Não, pai. Cansei. Cansei de ver essa mulher desrespeitando nossa família, humilhando minha mãe, entrando aqui como se fosse dona da casa. Aparecida ficou vermelha. Eu não desrespeito ninguém.
Desrespeita sim, a senhora destruiu nossa família, se meteu no casamento dos meus pais. E ainda tem a cara de pau de vir aqui se meter nas nossas discussões. Eu e seu pai somos apenas amigos. Amigos? Ri com amargura. Amigos que fazem filhos juntos? O silêncio foi total. Aparecida ficou branca como papel. Todo mundo nessa cidade sabe que seu filho é filho do meu pai. Todo mundo sabe do caso de vocês. A única que fingia não saber era minha mãe, mas agora ela também sabe que sabe. Aparecida olhou para meu pai, esperando que ele me calasse. Mas ele estava em choque, sem reação. Então, agora que está tudo aberto, continuei, pode levar meu pai junto. Podem assumir o caso de vocês. Assim minha mãe fica livre para ser feliz e eu posso seguir minha vida em paz. Violeta, você não pode falar assim. Aparecida tentou. Posso sim, é minha casa, minha família, e a senhora é uma intrusa aqui. Minha mãe se levantou e pela primeira vez em anos falou diretamente com Aparecida. Ela está certa, você precisa sair da minha casa e não voltar mais. Aparecida olhou ao redor, procurando apoio, mas não encontrou. Até meu pai estava calado, cabeça baixa, derrotado. Vocês vão se arrepender disso, disse ela, tentando manter a dignidade enquanto se dirigia à porta. A única coisa de que me arrependo, respondi, é de ter ficado calada tanto tempo. Ela saiu, batendo a porta, e pela primeira vez em anos, nossa casa ficou livre da presença venenosa daquela mulher. Meu pai estava sentado na cadeira, a cabeça entre as mãos. Parecia ter envelhecido 10 anos em 1 hora. Pronto, disse ele sem levantar a cabeça. Vocês destruíram tudo. Estão felizes agora? Pai, disse eu, com uma calma que me surpreendeu. Quem destruiu nossa família não fomos nós. Foi o Senhor, com suas escolhas. Ele me olhou e pela primeira vez vi nos olhos dele algo parecido com arrependimento. Eu sempre quis o melhor para você, murmurou. Não, pai, o Senhor sempre quis me controlar. Existe diferença. Nos dias seguintes, organizei minha mudança para a estância. Minha tia Conceição ficou feliz em me receber e me matriculou numa escola para que eu pudesse terminar o ginásio. André e eu retomamos nosso namoro, agora abertamente com o apoio da minha tia. Minha mãe também tomou uma decisão. Pediu a separação. Foi um escândalo na cidade, mas ela estava determinada. Melhor viver sozinha e com dignidade do que acompanhada e humilhada, disse ela. E foi assim, meus queridos, que aos 17 anos encontrei a coragem para mudar minha vida. Não foi fácil, não foi sem dor, mas foi necessário. Às vezes precisamos enfrentar nossos medos e nossas prisões para descobrir quem realmente somos. Casei com André 2 anos depois. Me tornei professora como sonhava. Tive filhos maravilhosos que cresceram numa casa cheia de amor e respeito. Meu pai viveu seus últimos anos sozinho, amargo, sem a família que havia perdido por suas próprias escolhas. Se vocês chegaram até aqui comigo nessa jornada dolorosa, mas libertadora, peço que deixem um like neste vídeo e se inscrevam no nosso canal. Suas curtidas e inscrições me dão força para continuar compartilhando essas histórias reais que tocam nossa alma. E não se esqueçam de entrar no nosso grupo do WhatsApp. O link está aqui na descrição. Lá compartilhamos todos os dias histórias reais de outras vovós como eu. Mulheres que enfrentaram dificuldades, mas encontraram força para superar e construir vidas melhores. Porque a vida nos ensina que nunca é tarde para dizer basta ao que nos machuca. Nunca é tarde para buscar nossa felicidade. Nunca é tarde para descobrir nosso verdadeiro valor. Obrigada por me ouvirem, meus queridos. Até a próxima história.